53, verso de número 4. Deixa sua Bíblia aberta, Isaías 53. Nós vamos hoje tratar ainda da nossa série. Se você está aqui pela primeira vez, nós estamos numa série chamada Eclésia. Eclésia é igreja. No grego a palavra igreja é eclésia. E não fala só de um templo, mas fala de uma comunidade. Fala de pessoas que estão juntas no mesmo propósito. Se você está junto no mesmo propósito, você faz parte de uma eclésia. A palavra eclésia significa chamados para fora. Chamados para fora do quê? Chamados para fora de uma realidade, de um sistema, chamados para fora da escravidão. E agora, tirados da escravidão, nós também podemos libertar quem está na escravidão. Seu amém tem que ser muito melhor, pelo amor de Deus. Agora, fora da escravidão, podemos liberar ou libertar aqueles que estavam em escravidão. Chamados para fora. Então, a igreja, eclésia, chamados para fora, também fala de chamados para fora da bolha evangélica. Uma igreja que está presente na política, uma igreja que está presente nos negócios, presente nas artes. A igreja está presente. E essa igreja, a eclésia, chamada para fora, ela toca os de fora, mas também cuida dos de dentro. Então a sua missão não é só ser cuidado, é cuidar uns dos outros. E hoje vamos mais uma vez caminhar nesse tema. Pastor, o que isso vai me ajudar na minha crise emocional? O que isso vai me ajudar na minha crise financeira? O que isso vai me ajudar porque eu estou com um problema na minha casa? Vai te ajudar. Primeiro, porque vai definir quem você é em Cristo. Vai definir sua identidade. E a sua identidade define tudo na sua vida. Os 2 dias mais importantes da sua vida, preste atenção, os 2 dias mais importantes: o dia que você nasceu e o dia que você entendeu para o que você nasceu. E a igreja contribui para a construção da sua identidade. Você sabia que a igreja, ela contribui para a sua identidade, às vezes mais do que sua própria família de sangue? Mais do que sua família biológica, a igreja contribui em muito mais peso de expressão na sua construção de identidade, muito mais do que a própria família de sangue. Por isso que a igreja é uma comunidade da cruz. O que é uma comunidade da cruz? Primeiro, aonde nasce essa comunidade? Ela nasce a partir da cruz. Pastor, a cruz é sofrimento. A cruz não fala de fracasso. A cruz fala de conclusão da missão. Diga assim: a cruz é o sinal da conclusão da missão. Então, se você não entende a cruz, você não conclui. Por isso que a comunidade da cruz nasce a partir da cruz. E quando eu falo da cruz ou do sacrifício de Cristo, nós temos que voltar um pouco. Se nós formos olhar para o Éden, na queda do homem, quando o pecador, o homem, ele cai, a queda acontece, Deus cobre a nudez do homem. Ali o sacrifício de Cristo já está expressado. Quando um animal inocente é morto para cobrir a nudez do pecador, Jesus está ali. A revelação da cruz está em toda a Bíblia. O tabernáculo, se você olhar para a montagem do tabernáculo, a direção que ficavam as tribos formava uma cruz. Abraão, se você estudar o mapa da vida de Abraão, ele forma uma cruz. Quer dizer que tudo aponta para Jesus. Então, primeiro, a Páscoa é a celebração da libertação. Por que o diabo tem raiva da Páscoa? Porque Satanás tenta distrair você, achando que a Páscoa é sobre chocolate, que é muito bom, né? Não é? Nossa, misericórdia, Pai. Só eu gosto de chocolate. É bom o chocolate. Mas a Páscoa não é só tem um amém bem, oh aleluia. Só de lembrar do chocolate dá alegria.
É bom o chocolate, mas não é sobre Páscoa. Pastor, mas por que tem coelho na Páscoa? Porque o mundo, um sistema caído, quer nos distrair e quer nos impedir de ver o que é a Páscoa. Êxodo capítulo 12, Deus instituiu a Páscoa. O povo está escravo no Egito, 430 anos de escravidão. Israel está escravo em uma cultura maligna, e o jugo da escravidão faz eles sofrerem. Agora, mais uma vez, Deus está intervindo na história. E Êxodo 12 é a instituição, ou quando nasce, inicia a Páscoa. A Páscoa é a primeira festa fixa de Deus. São 7 festas, mas a Páscoa é a primeira. Ou seja, um ciclo novo se inicia a partir de agora. Deve ter alguém querendo um novo ciclo. Pelo amor de Deus, eu recebo um novo ciclo na minha vida. Um novo ciclo, novas coisas. Agora o povo estava em escravidão, e Deus está dizendo, através de Moisés, Deus usa pessoas. Deus levanta um líder, um libertador chamado Moisés, e ele vai e ele traz a realidade do que é a Páscoa. Eles deveriam entrar nas suas casas, se reunir como família ao redor da mesa e comer o cordeiro. E o sangue daquele cordeiro era passado no umbral da porta. Perceba, no umbral e nas laterais. O que faz isso aqui? Cruz. Aonde houvesse o sangue do cordeiro, o anjo da morte não podia tocar. Páscoa, Pessar, passagem, atravessar. Então nós estamos atravessando, nós estamos entrando numa fase nova. E eu não sei o que você vinha atravessando, mas eu vim dizer, você está atravessando com o Cordeiro. Você está me ouvindo aí? Você já atravessou, você já passou, passagem para o outro lado. Páscoa é passagem, é entrar. Eles entraram na casa e quando saíram, já não eram mais escravos. Você está me ouvindo? Eles entraram, mas quando saíram não eram mais escravos. Agora perceba, Páscoa é a celebração do Cordeiro, apontando para Jesus. E aí nós temos essa realidade do que é a cruz. Imagina você, 430 anos escravo, sabendo que é hoje o dia da libertação. O Cordeiro ali apontando para Cristo, eles juntos, reunidos, o sangue na porta, o sangue do Cordeiro, tirando qualquer marca, tirando qualquer ação do inimigo. Então, Páscoa é sobre passagem. E mais uma vez Jesus surge, ele vem nos mostrar que nós precisamos entender o sacrifício do Cordeiro. E aqui nós estamos em Isaías 53, você encontrou? Você encontrou? Dá um amém melhor. Isaías 53, verso 4. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas dores, e nós o consideramos aflito, ferido por Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas maldades ou iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, mas sobre suas pisaduras, seus ferimentos, fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um desviado pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair a maldade de todos nós sobre ele. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro que é levado ao matadouro, e como a ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Isaías está profetizando o que iria acontecer no tempo do Messias. Então Jesus, ele surge como cordeiro. João capítulo 1, verso 29, João Batista, ele olha para Jesus e ele diz: aí vem o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Percebe uma coisa? Quando eu entendo quem é Jesus, ele tira o pecado do mundo. O que é o pecado? A palavra pecado, desviar o alvo, errar o alvo, aliás. Pecado é errar o alvo. Eu quero alinhar a minha vida, mas o pecado me desalinha.
Já tentou se corrigir e não consegue? Já tentou mudar algum hábito? Que dificuldade. Agora, quando nós iniciamos nossa vida a partir da cruz, nós conseguimos alinhar a nossa vida. Alinhe a sua vida a partir da cruz. A comunidade da cruz, ela nasce a partir da cruz. Então agora, quando eu olho para o pecado, é aquilo que está desalinhado, mas também quando eu olho para a minha vida e vejo que o pecado me desalinha ou me tira dessa direção, eu também tenho que entender algo aqui, que o que Cristo fez, aí vem o Cordeiro de Deus que tira, ele tira o sistema corrompido. O mundo é um sistema. O mundo é o nosso Egito. Da onde ele tirou o povo? Do Egito. Existe um Egito dentro de nós. O que é o Egito? Confusão. A palavra Egito, Mizraim, no hebraico, lugar apertado. É um lugar que nos molda, é um lugar que nos machuca. É a escravidão. Então João Batista olha para Jesus e ele não vê só Jesus, ele vê de fato quem ele é, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a palavra Cordeiro de Deus ali é um cordeiro maduro. Lá no Egito eles deveriam comer um cordeiro perfeito. Diga assim, o cordeiro perfeito. Por isso que ele é perfeito. O perfeito morreu pelos imperfeitos, o santo morreu pelos pecadores. E aqui você está lendo em Isaías justamente a obra da cruz. Não é o pedaço de madeira, não é isso. Não é ter uma cruz na sua casa, uma cruz no seu carro. E você pode ter, não tem problema. Mas não é sobre isso. É sobre a verdade que isso expressa. É sobre a obra da cruz. E a obra da cruz gera uma comunidade da cruz. E agora olhando para isso, eu queria que você percebesse algo. Isaías começa a narrar essa realidade da cruz. Começa a dizer justamente o que ele fez por nós na cruz. Veja os benefícios da cruz, inúmeros. Nós sabemos que existe algo, mas não nos apropriamos disso. É a mesma coisa você ter um valor depositado na sua conta e não saber, ou não ter como acessar. A cruz nos dá acesso, mas muitos não acessam. Então Isaías começa a trazer uma realidade justamente dessa obra da cruz. A comunidade da cruz, ela entende o que Cristo fez. Aí olhe comigo agora, Colossenses 2, verso 13 e 14. Coloca aqui, Colossenses 2, 13. E vós, quando andavais mortos dos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, Deus vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos pecados. Verso 14. E apagando a escrita de dívida que nos era contrária e constava contra nós, em seus mandamentos, removeu-a do nosso meio, cravando-a na cruz. Essa é a obra da cruz. Então perceba, Jesus morre no seu lugar. Se nós morrêssemos ali, não teria efeito, porque ele, sendo Deus Filho, aplacou a ira de Deus. Ele morre no seu lugar. Isso é uma visão. Que visão é essa? É um entendimento sobre a disposição de Cristo de se entregar. Então a cruz fala de entrega, e a comunidade da cruz é uma comunidade que se entrega, se doa. Então você olha para a cruz e vê o sacrifício dele, e você acabou de ler que ele morre em nosso lugar. Ele ocupou o seu lugar naquela cruz. Então aqui há uma visão que nós precisamos ter, que é uma visão de substituição. Ele ocupou o nosso lugar. Identificação. Por isso que o apóstolo Paulo diz: eu estou com Cristo, estou crucificado. Você foi crucificado naquela cruz. Era você que estava lá representado por Cristo. Então nós morremos ali com Cristo. Então ele ocupa o nosso lugar na cruz. Ele morre pelos seus pecados. E algo lindo, você acabou de ler em Colossenses 2,15. Ele quitou uma dívida impagável. Essa dívida fala de um peso. Não há mais por que você levar fardos, escute isso. Não há mais por que você levar fardos de condenação. Ele já quitou essa dívida.
encravando na cruz, quer dizer que existia uma promissória contra você, existia um documento legal, que o diabo dizia, eu posso tocar na vida dele, e agora esse documento já não existe mais, foi cancelada essa dívida, então nós podemos celebrar a cruz de Cristo. Você está me ouvindo? É uma obra que não falta, é completa. Então a comunidade da cruz é uma comunidade completa em Cristo. Então, entendendo isso, Jesus morre em nosso lugar, e essa comunidade nasce. Essa comunidade da cruz, quando eu falo comunidade da cruz, muita igreja não é comunidade da cruz, porque a comunidade da cruz, ela vive algumas marcas. Primeiro, que a cruz é uma bússola. Tudo na vida de Jesus apontava para a cruz. Agora, quando você chega na cruz, dá medo. Era uma das mortes mais horríveis, mais terríveis. Era uma morte com muito sofrimento. Mas eu preciso entender do outro lado da cruz. O que tem do outro lado da cruz, eu preciso enfrentar, eu preciso entrar pela cruz. Por isso que a cruz é uma bússola que aponta para algo. Então a cruz não fala do passado, ela fala de um tempo onde o passado não tem mais peso. Então ela aponta para o futuro. Diga assim, a cruz aponta para o futuro. Eu vou botar melhor assim para você, para a gente entender. A cruz é uma janela que quando você abre, ela te revela seu futuro. A cruz é uma janela para o seu futuro. Então quando eu olho para a cruz, o que eu vejo não é, meu Deus, o meu pecado. Seu pecado, a dívida foi quitada. Ai, quem eu era, quem você era não existe mais. Mas aquilo que disseram, aquilo caiu por terra. Agora eu abro uma janela e posso ver o meu futuro. Você está me ouvindo? Então essa comunidade da cruz não é uma comunidade que condena, mas é uma comunidade que busca salvar o pecador. E ela tem dois planos, diga assim, dois planos: horizontal e vertical. Primeiro, no plano horizontal, fala da conexão que nós temos uns com os outros. O nosso vínculo é Cristo. Só assim para a gente conviver bem. A cruz tem um plano horizontal, é cuidar uns dos outros. O exemplo de Cristo na cruz é o exemplo para a comunidade da cruz. Relacionamentos importam, relacionamentos são poderosos. Relacionamentos nos edificam, mas também nos abatem. Relacionamentos têm um poder de mudar a nossa vida. As pessoas com quem você tem comunhão. A comunidade da cruz é uma comunidade que valoriza relacionamentos. Relacionamentos que nos levam para perto de Cristo. Relacionamentos saudáveis. Perceba comigo, como que começa a Páscoa? Dentro de uma casa. Então, a comunidade da cruz, ela vive em família. Dá uma olhada para o lado aí. Família. Família. Mas eu não tenho nada a ver com essa pessoa. Você tem tudo a ver. Se você está ligado a Cristo, você está ligado a uma família. Agora você quer escolher a família. Esse é o problema. Se eu pudesse escolher, meu Deus. Mas a família é um lugar de cura. A família nos ensina até no seu pior. Relacionamentos tocados pela cruz são relacionamentos imperfeitos, porém redentores. A gente acha que comunhão é ausência de conflito, mas na verdade tem conflito, muito. Mas tem uma coisa que é maior que o conflito: o espírito do conserto, o espírito da restauração. Então, entre uma família tem diferenças. Entre uma família, às vezes, algumas situações surgem, mas nem por isso ela deixa de ser família. E veja bem, a família no Egito está saindo depois de comer junto. A comunidade da cruz se alimenta do mesmo cordeiro. Ela não come uma coisa ali, uma coisa aqui. Ela não fica buscando teologia estragada. Ela se alimenta do cordeiro. Antes de sair, eles tinham que acender uma vela, uma lamparina e procurar o fermento. Não podia ter fermento dentro de casa.
Você que está aqui e vive em comunidade, em família, escute, olhe para o fermento que entrou dentro da sua casa. Não estou falando fermento natural. Fermento aqui é orgulho. Fermento aqui é o que contamina. Se existe alguma coisa que entrou no seu coração e está contaminando você, tome cuidado. Tome cuidado. A comunidade da cruz, ela tira o fermento. E Jesus disse: vocês têm que tirar o fermento velho, porque vocês são massa nova. O orgulho infla. Orgulho inflado é alguém que acha que é superior do que os outros. Uma vez eu falava com uma pessoa aqui na porta da igreja, e ela disse assim: eu não vou mais aos cultos, porque nessa igreja tem gente que erra e peca. Eu falei: prazer, a começar por mim. Mas eu não vou mais por isso. Eu vi que tem gente que peca. Sim, minha irmã, mas ele veio pelos doentes e não pelos sãos. Há pessoas que dizem assim: eu até vou na igreja, o dia que aquela pessoa não estiver mais lá, ele vai dizer: os que vêm a mim jamais lançarei fora. Glória a Deus, porque eu ia ser lançado fora, meu irmão. Você está me ouvindo? Você, meu irmão, não está aqui por acaso, porque Ele não te lança fora. Você pode vir do jeito que você está, machucado, estragado, sabe, com conflitos internos. Ele nunca vai te desprezar. A comunidade da cruz vive em comunhão. Pastor, mas é relacionamento imperfeito? Sim, porém redentor. Onde o exercício da paciência, e tem gente que exige muita paciência. Aleluia. Oh Deus, fala, Senhor. Não é viver isolado, é viver em família. Veja bem, só saíram juntos. Há momentos da sua vida que você só vai sair junto. Você que está lutando sozinho, experimente estar junto. Levai as cargas um dos outros. Onde dois orarem acerca de qualquer questão, onde dois ou três estiverem, perceba que há uma estrutura de comunidade, que não acusa, que não ofende, que ama. Então a comunidade da cruz, ela vive em comunhão. Não é uma comunhão perfeita, mas nessa comunidade, Cristo está ali. Diga assim: quem tem Cristo, tem a natureza de Cristo. E qual que é a natureza de Cristo, irmão? É uma natureza que condena, que critica? Diga assim: uma natureza. Bota a mão no coração para ficar bem bonitinho, para parecer que você está mudando. Diga assim: uma natureza perdoadora. Bem igual que nós temos, né? Não é como a nossa natureza, porque no nosso natural nós não perdoamos ninguém. A nossa natureza pecaminosa diz assim: nunca vou esquecer o que aquela pessoa me fez. A natureza de Cristo é uma natureza perdoadora. Alguém vai errar comigo, eu sei. Alguém vai me ofender, eu sei. Então já se prepare para ouvir: você está perdoado. E eu também vou pedir perdão, porque essa natureza perdoadora, ela me impede de ter a raiva que eu gostaria de ter. Já quis ter uma raiva? Eu já quis ter. Um dia eu estava bravo assim, e o Senhor disse: lembra da natureza. E estava longe aquela natureza, tá? Tinha uma outra natureza em mim, aquela dos chifres, sabe? Aquela do cinzento. Aquela. Você já teve essa natureza? Ai, você não, você é muito santo. Você fica cantando, cantarolando o dia inteiro com os anjos. Há dias que aquela natureza vem para fora, e eu preciso voltar para onde? Para a cruz de Cristo. Precisamos de relacionamentos tocados pela cruz. A cruz muda seu comportamento. Você escolhe perdoar, e mais, você suporta a falha dos demais. Cuidem uns dos outros. Quando alguém falha, eu estou ali para ajudar. Eu não me afasto porque alguém me ofendeu. Pelo contrário, por ter a natureza perdoadora, eu sou capaz de estar ali ao lado, consertar esse coração e andar junto, mesmo com diferenças. Você está aqui, meu irmão? Então é o plano horizontal. O plano vertical fala do nosso contato com Deus. Diga assim: a cruz mudou
Fala bem alto, diga: a cruz mudou o nosso relacionamento com Deus. Bota cá para mim agora, rapidinho na tela, Efésios 2:13. Olha bem, a cruz muda o nosso relacionamento com Deus. O que nós éramos de Deus? Inimigos. Inimigos da cruz de Cristo. Pessoas autossuficientes que achavam que podiam fazer tudo sem Deus. E a cruz vem para nos mostrar, não o que nós temos que fazer, mas aquilo que foi feito. A cruz vem para mudar o nosso relacionamento com Deus. Os vossos pecados fazem separação entre vocês e Deus. E olha o que Deus faz. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavam perto. Onde que a gente estava? Eu não sei onde você estava, mas eu estava bem longe. Eu estava muito longe. Viestes para perto pelo sangue de Cristo. Preste atenção, nós estávamos longe. O pecado nos tirou para longe, mas pelo sangue de Cristo, diga assim: a cruz é uma ponte que me aproxima do Pai. Isso é maravilhoso. Você que sofre de rejeição, e a rejeição é um espírito. A rejeição é o espírito que habitava no Egito, porque Faraó não gera filhos, gera escravos. E há pessoas que o comportamento é de escravo. Já viu o escravo comer? Eles brigam pela comida. Já viu o escravo buscar um lugar? Ele briga pelo lugar dos outros. Existe um conflito nessa natureza, mas a cruz nos aproxima. Diga assim: pelo sangue de Cristo estamos perto. Você está entendendo que você está perto de Deus? Quando você falar assim, ó, nossa, eu estou longe de Deus, mentira. A cruz, o sangue de Cristo te aproxima. Verso 14, você tem que dar celebrada aí, irmão, pelo amor de Deus. Verso 14, pois Ele é a nossa paz. Longe dele, atribulado. Perto dele, longe dele, perto dele, vamos, perto dele, longe dele, capeta. Capeta já começou a se atordoar, começou a ver vulto, começou a sonhar, até que a sogra ele sonha, começou a ver alucinação. Aleluia. Perto dele, ursinho carinhoso. Oh love, I love you, Jesus. Longe dele, chifre, é isso mesmo. Então nele nós temos qual que é o segredo da paz? É remédio que dá paz? É a cruz. A cruz silencia o medo. A cruz silencia a tribulação. Dos povos fez um. O que ele fez? E nós temos que viver como um só. Somos muitos, mas vivendo um só propósito. Pastor, a gente não é tão parecido assim. Acredite, nós somos. Nós temos muita coisa em comum. O mesmo Pai, o mesmo Filho e o mesmo Espírito Santo habita em nós. Derrubando a parede fala aí, derrubando a parede em seu corpo desfez a inimizade. Havia uma parede, havia uma muralha que não te permitia se aproximar de Deus. E na cruz, Ele com seu sacrifício, o Cristo, Ele entregando a sua vida, derrubou a parede de separação. Eu vim te dizer, nada pode te separar desse amor, meu irmão. As paredes que te seguravam, nenhum bloqueio, aqui parede é bloqueio, levanta a sua mão. Nenhum bloqueio, nenhum impedimento, nenhuma barreira, nada poderá impedir o agir de Deus na sua vida. Se você estiver andando e tiver uma parede, não para na parede. Deus é o cara que derruba a parede, toda a parede de separação. Então tem pessoas na igreja que levantam paredes. Pare de levantar paredes. Uma igreja que levanta paredes diz assim, ó, esta pessoa não pode passar de lá para cá. Não dá. Essa pessoa tem pecado. Quem é que não tem? Essa pessoa tem falhas. Quem é que não tem? Não seja aquele que levanta paredes, seja aquele que derruba as separações. Então, o sacrifício dele, esse relacionamento, diga assim, um relacionamento. Nós tínhamos isso antes da cruz.
Agora perceba uma coisa, preste muita atenção. Você tem um relacionamento com Deus que você não desfruta. Deus tem muito mais para você do que você é capaz de imaginar, mas nós desfrutamos muito pouco. Esse relacionamento é marcado por ousadia. Queria ter umas 2 horas, não posso. Ousadia, parésia. A palavra ousadia, lembra do texto de Hebreus? Se aproximem junto ao trono da graça com ousadia. E assim, se aproximar com ousadia. Como que você se aproxima de um pai? Com medo? Se você sabe quem ele é, você se aproxima dele com ousadia. Ousadia, parésia, fala de abertura. Lembra-se, claro que você lembra, mas eu vou refrescar um pouco a sua memória. Você lembra que quando Jesus está na cruz, vai dizer que o véu foi rasgado de cima a baixo. O véu não era um paninho fino, o véu era um tecido espesso. Você não rasgava ele simplesmente, porque era um tecido espesso. E vai dizer que Jesus estando na cruz, o véu foi o que, meu irmão? Então quer dizer que o véu era a entrada, e agora já não tem mais empecilho, há uma abertura. Você pode acessar Deus em qualquer lugar. Está no trabalho? Você tem acesso. Está na academia, está na casa, está cozinhando, está trabalhando. Em qualquer ambiente você tem acesso. Diz assim, abertura. Então Deus, Ele criou uma abertura, e veio da parte dele, porque o véu foi rasgado de cima a... Por quê? Porque só Deus pode fazer isso. Há portas que você não é capaz de abrir, mas Deus nos dá acesso. Alguém aqui que precisa de acesso nesses dias? Eu vim dizer, o véu foi rasgado, nós já temos acesso ao novo e vivo caminho. A realidade da cruz, a comunidade da cruz, vive um relacionamento com Deus com abertura, acesso. Não é uma comunidade que fica impedindo os outros de acessar a mesa. É Jesus dizendo, vocês impedem aqueles que deveriam estar aqui. Não impeça ninguém de se aproximar. Parece também fala de um relacionamento com franqueza. Gente que chega perto de Deus sem máscara. As maiores orações, ou não maiores, mas as orações mais significativas são aquelas que você ora sinceramente. Eu já orei, Deus, estou mal, estou quebrado, estou cansado, estou uma porcaria. Já orou assim? Nunca orou? Só eu? Você é muito santo. Eu já orei. Senhor, apanhei mais do que o cavalo do bandido, estou mal, só dói quando respira. Ou seja, é franqueza, sem máscara. A palavra hipocrisia, hipócrites, é um ator. Já viu, tem gente que é ator? Não seja um ator perto do seu pai, seja você mesmo. Você está aí? Diga assim, um relacionamento com franqueza. Seja franco com você e com Deus. O que você tem de verdade? Você odeia alguém? Ore isso. Deus, eu tinha um ódio, quero mudar isso. Senhor, tem um pecado aqui que eu não quero mais. Então essa franqueza, parece também fala de simplicidade de discurso. Senão você acha que vai chegar diante de Deus assim, ó poderoso Pai. Simplicidade de discurso. Jesus ensina a orar em Mateus 6,9. Como é que começa a oração? Pai, Pai. Simples. Você não precisa enfeitar a palavra. Tem gente que faz um discurso. Deus por obséquios, quem sabe. Como é que você fala? Você fala simples, Deus entende você. Deus entende a sua linguagem. Sabe quando ninguém entende você? Deus entende. Ele sabe do que você precisa antes de você pedir. Mas mesmo assim você tem que exercitar o discurso, a comunicação com Deus. Então a cruz, ela mudou o nosso relacionamento com Deus. Posso ouvir um amém aí? Então a comunidade da cruz, ela vive a cruz como uma bússola. A comunidade da cruz também é uma comunidade que não tem medo do sofrimento. Há pessoas que têm medo do sofrimento.
A comunidade da cruz, ela não teme o sofrimento, ela enfrenta o sofrimento. Quantos de nós aqui já passaram por momentos difíceis? E se nós fôssemos escolher, a gente escolheria não passar. A comunidade da cruz sabe que vai passar por sofrimentos, sabe que vai ter que enfrentar alguns problemas e batalhas, mas ela enfrenta o sofrimento assim como Jesus enfrentou. Homem de dores, experimentado no sofrimento. Aonde você é experimentado? No sofrimento. O sofrimento é como um refinamento. Diga assim: o sofrimento é como um processo. Diga aí, é como um processo de aperfeiçoamento. Então nunca despreze um tempo difícil. Você pode estar sendo aperfeiçoado para algo muito maior. Seu amém é muito empolgante. Deve ter comido muito chocolate. Todo sofrimento é uma experiência de aperfeiçoamento. Deve ter alguém enfrentando algumas batalhas aqui, e eu vim dizer: você está sendo aperfeiçoado. Pastor, mas se a cruz fala de sofrimento, por que eu tenho que sofrer? O que você diz que é sofrimento? Porque há pessoas, o sofrimento pode ser não ter uma Coca-Cola. Eu estou morrendo, eu não tenho uma Coca-Cola. Eu não tenho um telefone. Eu não tenho aquele telefone da maçãzinha. Eu não tenho aquela roupa. Eu não tenho o carro do fulano. Não, pera. O que é o sofrimento? Será que nós sabemos o que é o sofrimento? Às vezes nós chamamos de sofrimento o que na verdade nem é sofrimento. São apenas situações. O sofrimento que a comunidade da cruz enfrenta é o sofrimento que tem propósito. E aí nós vamos ver como Jesus enfrenta o sofrimento. Você está animado, né? Glória a Deus. Você está animado, amém? Lucas 9:51. Lucas capítulo 9, verso 51. Não durma em cima, fica ligado aí. Atento que nem uma coruja. Olha lá. Quando se completaram os dias para que fosse levado ao céu, ele manifestou o firme propósito. Jesus, sabendo que ia sofrer na cruz em Jerusalém, ele está firme. Qual é o segredo para enfrentar o sofrimento? Ficar firme no sofrimento? Não. O segredo para enfrentar o sofrimento é estar firme no propósito. Não deixe que nenhuma circunstância mude o que Deus falou. Uma circunstância é só uma circunstância. O que Deus falou é mais poderoso do que a circunstância. Veja bem, Jesus sabe que iria morrer, sim ou não? Como é que ele está? Firme, decidido. No meio de um processo de sofrimento, esteja decidido. Quem é você? Esse momento de sofrimento vai definir quem é você. Jesus estava, a palavra aqui no grego vai dizer assim, ó, um rosto firme. Quem está sofrendo faz uma cara de sofrimento, sim ou não? Dá uma olhada para o lado. Faz mesmo. Nossa, esse aqui está morto. Uau, que olheira, meu amigo. Qual que é a cara de sofrimento? Chega a cair aqui. Sabe aqueles bulldoguinhos? Essa não é a cara de Jesus. O rosto de quem vai enfrentar o sofrimento, escute, tem que ser uma face de quem já sabe: vou passar por isso, mas vou fazer uma face de vitória. A vitória estava estampada no rosto de Jesus. E eu vim te dizer: tenha uma face de vitória. Que a vitória seja a tua face. Quando alguém olhar vai dizer: meu Deus, no meio dessa batalha ele está sorrindo, no meio dessa guerra ela está adorando. O que é isso? Esta é a face de quem enfrenta o sofrimento. Entra no sofrimento rindo para você ver. Entra no sofrimento dando glória a Deus, aleluia. Entra. Você vai atravessar o sofrimento. Você vai atravessar essa fase, e do outro lado você vai se ver num processo de refinamento, de aperfeiçoamento. Então Jesus enfrenta o sofrimento. Tem gente que tem medo do sofrimento. A palavra vai dizer que ele aprendeu a obediência pelo que sofreu. Não quer dizer que Jesus foi desobediente. Hebreus vai dizer que ele aprendeu a obediência pelo que sofreu. Não quer dizer que Jesus fosse desobediente, mas vai dizer justamente que o sofrimento foi o campo de teste no qual a sua obediência se tornou adulta.
Diga assim: o sofrimento é um campo de teste. Por que você vive sofrendo? Porque você nunca passa pelo teste. Há pessoas que nunca vencem o sofrimento, e elas vivem se repetindo e vivendo os mesmos testes. O sofrimento é um campo de teste no qual a obediência amadurece. Quer conhecer uma pessoa que está crescendo em Cristo? Obediência. A comunidade da cruz é uma comunidade que obedece. Pastor, essa pessoa atingiu maturidade, ela fala em línguas, ela gira, não importa. Eu vejo a maturidade de uma pessoa na obediência madura. Criança não tem obediência madura. Tem dias que eu tenho que chamar a Zoe 3 vezes. Chamo de novo, até que ela vem. Obediência atrasada não é obediência. Se você ouviu algo de Deus o ano passado e está fazendo agora, isso é obediência atrasada. Jesus aprendeu pelo que sofreu. É uma obediência no meio do sofrimento. Porque no meio do sofrimento, o que a gente faz? Desobedece. Quebra princípio, quebra valores do reino. Então a cruz está falando, ou esse momento de sofrimento, é o que conduziu Cristo a uma maturidade. Diga assim: uma maturidade que se revela na obediência. Quando alguém vier para você assim, ó, tem gente que diz: eu estou amadurecendo, estou orando 5 horas. Grande coisa. Está obedecendo? Não. Mas eu não me sujeito a ninguém. Demônio. A obediência é vista onde? Nesse processo de sofrimento, aonde uma obediência madura. Seja maduro. Maturidade espiritual é quando alguém diz: melhor é obedecer do que sacrificar. E há pessoas trilhando o caminho da desobediência, e o caminho da desobediência é um caminho desconfortável. A desobediência me leva a viver uma vida sem bênção. A palavra vai dizer: se você ouvir e obedecer, todas essas bênçãos virão sobre ti. Veja, eu preciso ouvir e obedecer. Quantas vezes a gente sabe o que tem que fazer e não faz? Por teimosia, por orgulho, por vaidade. Há pessoas que não vivem a bênção, porque a obediência precede a bênção. Quantos milagres de Jesus foram desatados depois de um ato de obediência? A obediência desata milagres. Posso ouvir um amém melhor aí? A obediência desata milagres. Pastor, mas a obediência é fácil. Não é, irmão. Obediência não é fazer o que você quer. Fazer o que você quer não é obediência. Fazer aquilo que Ele está pedindo, isso é obedecer. A comunidade da cruz também é uma comunidade que serve. Se você ama servir, dá um glória a Deus aí. Jesus é um rei que serve. Na cruz Ele está servindo você. Então a comunidade da cruz é uma comunidade que ama servir. Sabe que o caminho da grandeza, Jesus disse: entre vocês o maior é aquele que serve. Enquanto o mundo está brigando pelo poder, Jesus está ensinando o amor que serve. Então a cruz fala de um amor que serve. Pastor, o que é servir? Não é fazer com a mão. Aquilo que você faz com a mão somente não gera nada. Servir é aquilo que você faz com o coração. E não pense no ato de servir aqui dentro. Você tem que servir amanhã. Amanhã no seu local de trabalho, sirva. Na sua casa, nos seus relacionamentos. É melhor você estar naquele lugar com essa mentalidade: eu estou aqui para servir, e maior é aquele que serve. Jesus disse: eu vim para servir e não ser servido. E tem gente que ama ser servido e só reclama. Onde você vê o servir genuíno é onde tem uma comunidade da cruz. A comunidade da cruz, ela faz do servir a sua missão. Então, pega isso, muito simples. Esse amor que Jesus mostra na cruz é um amor comum? Diga para mim. Não é. O servir de Jesus custou o quê? Tudo.
Será que você está dando tudo naquilo que você está fazendo? Olha bem para mim, nessa onda que nós vivemos como igreja, de uma coisa chamada escala. Eu estava numa igreja de um pastor, e ele disse: hoje vai. Falei: tudo bem, porque eu não estou na escala. O pastor da igreja tinha uma escala. Eu falei: tu serve uma escala? Eu estava numa escala. Preste atenção, irmão. Nós como comunidade não podemos viver pelo momento de uma escala. A escala é só para organizar, e é muito bom, mas existe um servir que não depende de escala, depende de coração e de missão. Olha para cá, há lutas que você não vence com a força, você só vence com o servir. Jesus não venceu pelo poder, ele venceu pelo seu servir. Um servir que nada custa, nada realiza. Para que eu esteja aqui pastoreando tem um custo, e é alto. Para que você esteja aqui tem um custo. Deixar alguma coisa, abrir mão de algo. Então Deus poderia ter nos abandonado ao nosso próprio destino, e era isso que a gente merecia, sim ou não? Eu não sei você, mas eu merecia. Eu, pelas coisas que fiz, meu irmão, eu merecia ser abandonado. Ainda bem que Ele é um Pai de amor, e em Cristo Ele veio nos encontrar. Então você é fruto de um amor que serve. E agora como é que você pode expressar? Servindo. Se Ele servindo deu tudo de si, eu também preciso ser mais intencional. Faça com esforço tudo que te vier à mão. Se você não está num lugar de expressão, se você está limpando um banheiro, arrumando uma cadeira, entenda, isso é uma expressão de amor. Ninguém é maior porque está aqui, e ninguém é menor porque está aí, porque o Senhor contempla você no seu serviço. Quer conhecer uma pessoa? Você vai conhecer ela no seu servir. Pastor, quando alguém sobe de nível no mundo espiritual, como é que eu sei? O nível do seu servir. A estatura de uma pessoa. Mas eu achei que todo mundo tinha a mesma medida. Não. A estatura de uma pessoa no mundo espiritual é medido por quantas pessoas esse indivíduo serve. É uma liderança servidora. Diga assim, uma liderança servidora. Então vamos servir com amor. Ai pastor, mas sabe, a primeira coisa que a pessoa diz: estou com um problema na minha casa, eu não vou mais servir, me tira da escala. Oh meu Deus, imagina Deus. Você ainda vive por isso. Aprenda que o seu servir vai ter choro, lágrimas, vai te custar. E é naquele dia que mais te custa que aquilo que você está fazendo sobre como incenso. É aquele forte house que você está ministrando quebrado por dentro, mal, falando de fé e com lutas internas. Eu já vivi isso, pregando fé por todo o Brasil, vendo o paralítico levantar, cego enxergar, e eu lutando contra uma depressão. Eu dizia: Senhor, e agora? Ele só me dizia: só segue. O servir que custa. Pastor, o meu servir não custa nada. Então não realiza nada também. Você está aí, irmão? Esse ato de servir vai exigir renúncia. Glória a Deus por isso. Nosso time pode subir. A comunidade da cruz vive uma vida crucificada. Lucas 9, 23. Lucas capítulo 9, verso 23. Olha bem. Diga assim: a comunidade da cruz. Vamos lá, diga: a comunidade da cruz vive uma vida crucificada. O que é uma vida crucificada? Jesus dizia a todos, alguns. Isso vale para alguns? Irmão, isso vale para alguns? Vale para quem? Para todos. Todos que estão aqui, todos que ainda vão estar. Vale para todos. Se alguém quiser vir após mim ou me seguir, negue-se a si mesmo, tome uma vez por ano a cruz, a cada dia, e siga-me. Preste atenção. Uma vida crucificada é uma vida transformada. Por isso que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo novo se fez. E eu oro que você viva uma nova realidade de vida, uma nova criatura com novas conquistas, novas vitórias. Alguém tem que dar um glória a Deus melhor aí, um amém ainda melhor. As coisas velhas se passaram. Agora eu pergunto: passaram aonde? Qual é o crivo? A cruz.
Ele foi crucificado, mas eu estou crucificado com Cristo. Pastor, mas eu não estava lá. Identificação, eu estava lá. Eu estava com Cristo. Identificação e apropriação. O que a cruz está liberando, eu recebo. Então preste atenção, uma vida crucificada é uma vida transformada. E nós temos em nós uma velha natureza que não quer nos deixar. Sabe aqueles pensamentos, sabe aqueles pecados que você vai cultivando. A nova natureza gerada pela cruz é quando nós sepultamos uma velha identidade. É como o pastor Bill Johnson diz: o velho homem morreu de causas sobrenaturais. Que esse velho homem que está aí possa morrer, meu irmão. Sabe, essa identidade confusa, pessoas com crises emocionais que nunca cessam, pessoas que vivem uma constante luta interior, nunca tem paz com Deus e com os seus demais. Agora, uma vida crucificada tem as marcas da cruz. Lembra que Jesus veio e mostrou o que para os discípulos? Suas marcas. Marcas que não vão mais te doer, mas ainda assim serão suas credenciais. Cada área, cada lugar onde você lutou, aonde você passou, Deus vai colocar uma marca em você. E essa marca vai servir para um testemunho. Você vai dizer: essa marca na minha vida não dói mais, mas é um grande testemunho gerado pela cruz. Quem vive a cruz tem uma marca. É a marca da liberdade. É a marca da salvação. Então preste atenção nisso. Tomar a cruz diariamente. Uma vez só? Diariamente. A comunidade da cruz fala de pessoas que vivem constantemente, diariamente, um morrer. Diga assim: um morrer diário. Já viu que diariamente tem que morrer? Diariamente tem que parar aquele problema. Pastor, o que é um morrer diário? É você olhar para a sua velha natureza e dizer: isso não quero mais na minha vida. Eu não aceito mais viver ou conviver com essa velha natureza. Não conviva com aquilo que é velho, aquilo que deixa você conectado a uma velha natureza. Aquilo que você tolera, você não consegue mudar. Pastor, mas como é que eu transformo? Já fiz curso, já busquei ler, já fiz um acompanhamento psicológico. O que eu faço? A cruz. Vá até a cruz e deixa a cruz operar em você. O morrer diário. Todo dia eu tenho que morrer um pouco. E quando eu não consigo entender, eu leio esse texto e penso: hoje a cruz operou em mim ou não? A cruz, quando opera em você, ela muda você. Muda a sua maneira de falar, muda a sua maneira de pensar sobre os outros. Então uma vida crucificada é uma vida de um morrer diário. Morrer para os palavrões, morrer para a contenda, morrer. Tem que morrer. Agora, presta atenção: negar-se a si mesmo é justamente aonde se define quem dá as ordens na sua vida. E eu pergunto para você: quem é que dá as ordens na sua vida? Você ou Jesus? Negar-se a si mesmo é dizer: quem dá as ordens na minha vida? E se você está decidindo o seu caminho, não vai acabar bem. Mas quando Ele diz, Ele orienta, você vive no novo e vivo caminho. Quem dá as ordens na sua vida? Se dependesse de mim, estava num quarto escuro, fechado, sem ver ninguém. Mas ainda bem que é Ele que dá as ordens na minha vida. Se dependesse de mim, tinha desistido, jogado a toalha. Mas não posso, porque é Ele quem dá as ordens na minha vida. Você está aí, meu irmão? Diga assim: uma vida crucificada. Bem alto: uma vida crucificada é uma vida transformada. Você está aí, meu irmão? A comunidade da cruz tem uma visão futurista. Jesus está na cruz olhando para nós agora, nesse domingo de Páscoa. Ele viu você aqui. Que coisa poderosa. Ele viu seus filhos, seus netos. Ele viu suas futuras descendências. Ele disse: por eles eu morro, por eles eu me dou. Então a igreja tem que ter uma visão de futuro e não de passado.
Pare de falar um pouco de quem você foi. Não venha para cá para consertar quem você foi. Venha para cá para ser transformado pelo poder da cruz. A comunidade da cruz fala sobre passado? Não. Do teu passado não me lembrarei mais. Existe um futuro para cada um de nós. E quando chegaram no sepulcro, como é que ele estava? Vazio, porque ele já estava no futuro nos esperando. Então se está vazio a tua vida, para de andar nesse vazio, vai para onde está ele. E Maria está olhando para o passado. Há uma igreja como Maria chorando a perda, e Maria chorando, Jesus vem, e ela não conhece Jesus. Ela diz: Senhor, onde é que você levou o meu mestre? E de repente ele chama Maria. Há pessoas vivendo ainda sobre a sombra do passado, mas eu vim te dizer: a pedra foi removida. Olha aqui, a pedra foi removida. Você pode sair do passado, pelo amor de Deus, pega essa palavra profética. A pedra foi removida, então você pode sair desse sepulcro e andar na direção do seu futuro. E eu vim dizer: existe um domingo de futuro para você. Existe um domingo de ressurreição. Existe, é real. Pastor, eu não consigo ver meu futuro. Seu futuro tem um nome: Cristo. Simples. Seu futuro está garantido: Cristo. Seu futuro não depende da economia melhorar ou da política melhorar. Seu futuro é eterno, é Cristo. Você está aí, meu irmão? Então a comunidade da cruz, ela vive com esperança. Está lutando, mas com aqueles olhos que não olham para trás, mas estão olhando para frente, para o futuro. A comunidade da cruz tem uma mensagem. 1 Coríntios 1,18. A mensagem da cruz é loucura para os que estão sendo destruídos, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. O que aconteceu lá em Jerusalém, aquela mensagem não ficou no sepulcro, porque a mensagem é o próprio Jesus Cristo. Então essa mensagem tem que se espalhar por todo o mundo. E nós somos a comunidade da cruz. Nós temos uma mensagem. É fácil de entender? O que diz lá? É loucura. Tem coisas que é uma loucura. Não é uma loucura viver com Deus. É perder para ganhar, é morrer para viver, é dar para receber. Que é isso? É se humilhar para ser exaltado. Que negócio é esse? É loucura. Para alguns parece uma loucura. No meio de uma crise dessa, você está aqui sendo fiel a Deus e leal a Deus, porque a mensagem da cruz é uma loucura, mas para nós é o poder de Deus. Eu estou falando com uma comunidade da cruz que tem uma mensagem. E essa mensagem não pode ficar aqui no domingo, ela tem que tocar amanhã. A igreja da segunda-feira tem que alguém proclamar essa mensagem. Qual é a mensagem da cruz? Cristo vive. Não busque entre os mortos aquele que vive, aquele que está sentado no seu trono e governa todas as coisas. A comunidade da cruz tem uma mensagem. E sabe o que é lindo? Você se torna a própria mensagem. Alguém vai olhar para você e vai ver o evangelho da cruz em você. A mensagem apostólica centrada na cruz. A mensagem da cruz fala de uma vitória completa. Brada bem alto: vitória completa. Vamos lá, diga: vitória completa. Então a sua mensagem é sobre derrota? Colossenses 2,15. Vamos lá, liga os teus motores proféticos aí, irmão. Colossenses 2,15. Foi arrebatado. Bota Colossenses 2,15. Bota lá. Não terminei a mensagem, tem que estar conectado aqui. E tendo despojado os principados e poderes, não tem demônio que possa te parar, não tem câncer que possa te parar. Vamos lá. Um inimigo surgiu. Que inimigo? Que inimigo? Essa comunidade da cruz tem uma vitória completa. É só uma luta para o nome dele ser glorificado. Cadê a luta que estava aí? Deus transformou. O que você tem agora? Uma mensagem. Sabe aquele problema? Deus fez daquela... Ah, meu Deus, esse problema que você está enfrentando vai se tornar uma grande mensagem.
despojando os poderes, expôs em público e na mesma cruz. Teve vitória? Não. O que é triunfar? Não é ter vitória. Triunfar na Bíblia é uma conquista para sempre. Não tem como ser derrotado. Numa comunidade de cruz, você entra meio derrotado, mas de repente o poder da cruz te toca e você lembra Colossenses 2,15. Ele triunfou na cruz. Ele te deu uma vitória completa, inalterada, para sempre. Fique em pé.